por que que eu não olho, por exemplo, mas se eu coloquei aí uma lista de 100 elementos e ela parou no segundo elemento? A Big O Notation, ela tá aqui para analisar o pior cenário. É isso, não é possível que em 1 hora e 17 minutos você simplesmente resolveu, tipo, anos e anos da vida de muita gente, cara. Fala, Dev, beleza? Mike Brito na área. Olha só, trouxemos um grandiosíssimo convidado aqui que vai falar pra gente estratégias de algoritmo. A gente vai entender o Big O Notation finalmente de uma maneira descomplicada. E olhem, dentro de 1 hora eu garanto pra você, 1 hora e 10 mais ou menos, você vai ter aprendido algo que em anos você não conseguiu entender, mas com a didática do Dani você vai entender. E são assuntos que para sua próxima entrevista em Big Techs, cara, você vai mandar super bem. Então, Dani é nosso educador também dentro da Rocket City, ele tem conteúdo lá dentro sobre inteligência artificial e hoje ele vai mostrar pra gente coisas maravilhosas. Dani, se apresenta um pouquinho pra galera aí. Fala, Mike, obrigado pelo convite. Fala, turma, fala, Dev, tudo bem? Sou Daniel Costa, eu sou Dev aí já há quase 30 anos, né? Sou professor, eu sou CTO aqui da Aquarela Analytics em Floripa, sou CEO da CodeSense. E nas horas vagas aí eu brinco um pouquinho com música e tal, mas o importante é que, né, a gente vive para codar a vida toda e eu espero que a gente tenha um tempo ótimo juntos aí, que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês com relação a esse tema de eficiência de algoritmo, Big O Notation e tudo que tiver relacionado a essa informação. Boa, galera. Então, ó, se liga como que começou toda essa história do Dani estar aqui. A gente tava na semana passada, na segunda-feira, e você tava fazendo a live ali na Rocket, falando sobre algoritmos, sobre Big O Notation, sobre entrevista técnica e tudo mais. E eu tinha pego 1 semana ou 2, não sei, eu mostrei pra galera alguns exercícios do LeetCode, desafios do LeetCode. E eu cheguei a comentar ali que a pessoa precisaria saber de coisas mais fundamentais. E uma dessas coisas é isso que você trouxe ali, que é o Big O Notation. E você falou assim, pô, cara, aqui a gente não tem tempo para poder passar tudo para vocês, mas vamos lá, vamos tentar achar esse tempo. E conseguimos estar aqui, né, Dani? Cara, que legal. Sim. Então, deixa eu te dar um chão, assim. Eu sou um cara que eu não fiz engenharia de computação, não fiz, ciência da computação, fiz análise e desenvolvimento de sistemas, e a gente não ouviu falar isso na faculdade, cara. Pelo menos na minha faculdade, eu não ouvi falar sobre isso. Eu fui descobrir isso com muito tempo depois, eu acho que eu vi alguém falando isso. Fui tentar entender e eu levei um tempo para tentar entender, e aqui já chego confessando, não entendo por 100%. Então você vai me ensinar, ensinando essa galera, você vai me ensinar também. Que legal. Cara, eu fiz ciência da computação e eu também não tive quase nada desse assunto, tá? É uma coisa que eu vejo que é bastante ensinado lá fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, assim. Algumas faculdades aqui têm, as faculdades de grande nome, sei lá, o pessoal que fez USP. Então, e aí que são os cursos bem fortes, costumam ter um pouco disso, né? Mas as faculdades aqui costumam focar mais nessa parte de compiladores, linguagens formais e tal, e não entram tanto nessa parte de eficiência de algoritmo. Então, o Big O Notation, ele fala sobre eficiência de algoritmo, né? E aí, como a grade é apertada, é muita coisa, né? O mercado de trabalho daqui não tem tanta exigência quanto a isso. O pessoal acaba dando uma pincelada ou às vezes até tira do currículo. Então é comum. Esse teu relato, 90% das pessoas que eu conheço não tiveram isso na faculdade. E aí, por que isso aqui é importante? Essa parte. Ela é importante, mas não é fundamental, como você falou. Hoje em dia, eu sou partidário até que a própria faculdade, ela não é fundamental para você começar. Eu acho que a gente começa com um curso que nem o da Rocket, nossa, começa bem, começa firme, com todos os conceitos entregando valor. E aí, se a pessoa quiser se especializar, ela pode fazer um curso técnico, ela pode fazer uma faculdade. E aí ela vai aprender alguns outros conceitos que vão complementar esse conhecimento. Okay. Né? Mas o fato é que não dá para desmerecer ninguém por saber ou não saber esse tipo de coisa. Porque, como você falou, são habilidades complementares. Né? E aí isso aqui vai afetar quando você começa a trabalhar em softwares muito grandes. Quando você começa a trabalhar em sistemas que vão atender milhões de pessoas. Quando você vai, sei lá, você vai trabalhar no Meli, vamos dar um nome aqui, mais palpável pra galera, pra não falar de Facebook e Amazon, né? Mas você vai trabalhar no Meli. É um negócio, comum, cara, né? Os caras que estão mexendo na parte de Foundation lá, que vão pegar os sistemas de mensageria, alguns caras de lá
vão saber sobre isso daqui com tirar de letra, porque eles vão ter que pensar em otimizar algoritmos que vão atender milhares, milhões de requisições simultâneas, vão saber lidar com pico, vão saber estimar a carga, e aí essa matéria, vamos dizer assim, ela é sobre isso. Ela é sobre como é que o teu programa vai se comportar na escala. Ô Dani, vem cá. Legal, então ó, a gente deu um contexto aqui pro pessoal, da onde é que veio a gente estar juntos aqui no dia de hoje para falar sobre Big O Notation, muito sobre alguns desafios, coisas que eu estou trazendo para a comunidade entender. Entendemos que para algumas grandes empresas, como o Meli, como a gente falou aqui, é necessário que você talvez tenha esse conhecimento, e quanto mais, você pode pegar um início aqui, mas quanto mais você se aprofundar, melhor vai ser para você também performar, né? Então, como que você traz para a gente agora essa ideia do Big O Notation? Tô curioso. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela, tá bom? E aí eu vou usar primeiro nós vamos fazer um rascunho, depois aí a gente vai mexer um pouquinho em código, tá? Excelente. E aí o rascunho é pra gente poder fazer uma introdução um pouco mais teórica. Então, gente, o que seria a Big O Notation? É uma forma da gente medir como os programas vão se comportar quando submetidos à escala. Tá? Só que ela é uma forma da gente medir de maneira abstrata. Então, eu vou colocar aqui, eu gosto de escrever porque as pessoas vão vendo e vão lembrando, né, o que está escrito ali. Então, eu vou colocar aqui, é uma medição abstrata, tá? Da ordem, se eu escrever certo fica mais bonito ainda, abstrata da ordem de crescimento de um programa, de um algoritmo, né? Pode ser um programa também, conforme a entrada aumenta. E aí você pode medir isso aqui de duas formas, com duas dimensões. A gente pode medir isso aqui com relação ao tempo de execução, como é que o tempo aumenta se eu for rodar alguma coisa, e eu posso medir isso daqui em termos de espaço, ou seja, memória. Tá? Quanto de memória eu estou usando? Seja essa memória RAM, seja memória em disco, não importa. Mas quantos bytes eu estou alocando junto da execução do programa para permitir que ele rode conforme eu vou aumentando a escala. Então, uma coisa é tempo de execução e outra coisa é espaço. Geralmente, como a gente está falando de algoritmo, a gente está falando de memória, tá? Porque são coisas que rodam geralmente memória. Você não tem tanto algoritmo que se preocupa em escrever no disco, porque isso já vai deixar mais lento por conta própria, vai pesar mais do que qualquer coisa, né? Tá, você tá olhando de fato aquele pedaço ali daquele, como que você falou ali, a medição abstrata da ordem de crescimento do algoritmo conforme a entrada. Então, você tá olhando a entrada, aquele dado, e através dele você olha o tempo e o espaço que ele tá usando ali, consumindo. Isso, exatamente, tá? E aí vai ficar mais claro. E aí uma coisa, Mike, que você vai ver, a galera vai ver, é que esse assunto é bem mais simples do que parece. Sim. No começo, inclusive, Dani, como eu te falei, né, eu tava, então, tentando entendê-lo, fui tentar entender através de algumas literaturas em inglês, e depois fui entender através de algumas explicações, professores também em inglês, eu não tinha encontrado na época conteúdo em português, e, cara, não me ajudou em, assim, nada. Até o momento que eu comecei a desenhar tanto, que eu cheguei com a conclusão. Eu falei, cara, é mais simples mesmo do que eles fazem, porque é tão simples quanto eu falar assim, cara, sabe quando você abre o seu navegador e ele demora, ele dá uma travada? Sabe seu computador como dá uma travada? Então, tem como você medir a eficiência disso daí, sabia? Sabe quando o seu computador fala, acabou o espaço? Bom, dá pra... Eu vim trazendo essas analogias mais comuns e triviais, que às vezes nem é isso, mas que faz a gente entender mais fácil. Cara, se você rodar um while infinito, ele vai pegar um tempo infinito e vai ocupar todo o espaço da sua memória RAM e vai travar o seu computador. Aí você fala, daria pra medir isso antes. Você não precisaria entrar nisso. Você não precisa fazer o while infinito. Você tem como medir antes e performar melhor. É sobre isso. E aí, vou fazer um gancho com o que a gente falou agora há pouco. Como é que isso aqui pode beneficiar um dev iniciante, um dev mais júnior, se é um assunto que a gente falou, que pouca gente tem na faculdade e tal? Justamente porque se a gente começar a pensar dessa forma, a gente já vai tender a escrever códigos mais eficientes. E você não precisa aplicar isso aqui no dia a dia, sair contando coisa no dia a dia, mas você já pode pensar mais eficiente. E aí você já vai virar um programador melhor de cara. Porque o nosso trabalho é sobre entregar resultado, entregar valor. Animal. E sabe que outra coisa que eu vou somar a isso? Quando você vai fazer desafios lá do LeetCode, por exemplo, ele fala que você pode... resolve, cara.
E aí depois ele ainda te provoca, como que você faria isso ser mais eficiente num Big O de N? Como que você faria... Pronto, ele te dá uma provocada, mas o que ele quer que primeiro você faça? Resolva. É isso aí. Cara, primeiro ele quer que você seja uma pessoa programadora, que resolve os problemas. Depois ele vai falar sobre você performar ainda melhor. Isso. E aí, até na semana passada eu comentei algo assim, numa entrevista. Primeiro usa a abordagem ingênua, a abordagem greedy, né? Que fala que assim, resolve da melhor forma que você souber, não de uma forma mais eficiente. Primeiro você faz funcionar, depois você melhora. Porque você fazendo funcionar, você vai mostrar para o entrevistador que você tem como resolver um problema. Então, resolvi o problema. Agora, depois eu vou fazer ele ficar mais rápido, mais eficiente, mais barato. Mas agora eu resolvi o problema. Então é isso. Não se preocupem com a solução ótima. É aquele negócio antes da análise-parálise que a gente falou. Resolve. Aí, beleza. Respirei fundo, né? Agora eu vou para o próximo passo, que é melhorar. Tá? Boa. Então, beleza. Seguindo aqui. É uma medição abstrata. Então, como é que ela vai ajudar? Ela vai ajudar porque ela é baseada num conceito matemático, tá? Chama análise, vou escrever aqui, assintótica. Essa análise assintótica é uma área da matemática que analisa números enormes. A gente só tá falando de grandes, eu ia falar grandes grandezas, mas ia ficar, né, repetitivo, mas só números enormes, tá? Então, quando eu pego uma equação, vou falar o seguinte, ó, vou pegar uma equação aqui assim, ó, n ao quadrado. X é igual... Vou fazer aula de matemática básica. N é igual a... X é igual a N ao quadrado. Tá? Aí eu tenho aqui o número 990 N ao quadrado. Esses dois... X é igual a 990 vezes N ao quadrado, tá? Aí aqui, X é igual a, sei lá, N ao quadrado mais 54N mais 13, não sei. Tá? Essas equações aqui, se você for botar num gráfico, elas são bem diferentes. Os resultados são bastante diferentes. Só que do ponto de vista da matemática assintótica, essas equações são equivalentes. É mesmo? É mesmo. Tá? E por que elas são equivalentes? Porque ela só leva em consideração valores de N que são realmente muito grandes. Então, se eu tiver aqui, tipo, 15 milhões... talvez essa segunda equação aqui ela vai ficar um pouquinho deslocada no gráfico, né? E a de baixo talvez também vai ficar um pouquinho deslocada no gráfico. Porque pegar 15 milhões vezes N, que nem tá aqui ao quadrado, e aí botar mais 54, não vai mudar quase nada. Tá, então, do ponto de vista de matemática assintótica, que analisa... é tão mínimo que o caramba fez muito sentido. Tá? Que para matemática assintótica, para análise assintótica, perdão, isso daqui são equações equivalentes. Ter em mente esse conceito. Aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a entender que nós vamos pegar o nosso algoritmo e vamos entender qual é o ponto dele de maior escala. E todo o resto pode ser descartado. Então já vai ficar mais fácil ainda agora, da gente poder fazer essas contas. Então, antes de entrar na parte de ler o algoritmo, de dar as regrinhas, como é que a gente lê a complexidade do algoritmo, eu vou colocar aqui o que é o Big O Notation. O Big O, ele é o seguinte, na verdade isso aqui não é um O, é uma letra grega chamada Omicron, né, que ela é tipo um O um pouquinho mais tortinho assim, mas é que nem o F de X, né, aquela F não é um F, um Fzinho, que eu não lembro o nome da letra grega. Da funçãozinha lá, né? Isso, então, aqui esse O é de Omicron, só que como ele parece um O maiúsculo, e a gente escreve com O maiúsculo no teclado mesmo, então o Big O quer dizer o seguinte, é Omicron maiúsculo, é a tradução disso. Legal. É Omicron maiúsculo, né? E aí notation porque é anotação de função. Então, como é que você vai escrever uma anotação de uma função de tempo e espaço de complexidade aqui, né? Você pode escrever assim, O de N, por exemplo. Que nem a gente escreve F de X, ó. Isso aqui vocês vão estar, né? Ó, isso aqui não é conhecido de todos nós, da aula de matemática. Isso aqui é a mesma coisa, só que tá usando uma outra letra grega, e aí, em vez de X, convencionou-se N para dizer que N é o número de elementos da entrada ou número de elementos, ou o número de iterações, vamos dizer assim, que vai acontecer no algoritmo, tá? Então a Big O Notation é a anotação, chama anotação em Big Omicron aqui, tá? É isso. Tá bem. No primeiro caso. E aí, isso aqui o quê? É a função de escala que você vai ter para o algoritmo. Então você tem alguns tipos que a gente vai passar hoje aqui. Os tipos são 6 tipos, na verdade, que a gente leva em consideração, tá? Então você tem aqui um dos primeiros, que é O de N. Quando um programa ele roda em tempo constante, nós vamos entrar em cada um, tá? Então você tem O de 1,
E assim por diante. A gente vai passar por cada um deles. Mas o ponto é que é o seguinte, outros nomes que esse cara tem, então é o Big O Notation, é o Space Complexity, Time Complexity, que eles falam sobre complexidade, né? Eficiência de algoritmos é outro nome dessa matéria, tá? Então vocês vão ver, tudo significa a mesma coisa. Cara, e é bom você falar isso, Dani, porque são nesses pontinhos que a gente acaba bugando a cabeça, porque a gente vê os nomes diferentes e a gente tende a achar que é uma matéria ou algo dentro da matéria que você fala, cara, não acredito que ainda tem mais isso que eu não tô entendendo, e de repente você já entendeu, só veio com uns nomezinhos diferentes, né? Aham. Aí tá, eu vou colocar aqui, ó, Space Complexity, que a gente tá falando o quê? De qual que é a complexidade de espaço, Time Complexity, né? E daí cada um desses carinhas tem um nome. Que ele fica óbvio daqui a pouco, mas é importante que assim, eu quero. Escreve, você vai estar num teste em inglês, eu quero fazer isso aqui, mas você tem que colocar pra mim em Linear Time Complexity. Eu falo, nossa senhora, o que é isso, né? Cara, Linear Time Complexity é O de N. Pronto, você tem que fazer O de N. É isso. Cara, a gente vai falar com esses nomes. Velho. Que bom, e você falou isso na live, né? Você falou assim, não é demérito nenhum você perguntar pro seu entrevistador o que é que ele quer dizer com aquela parte ali, porque talvez é isso aí, na hora que ele fala, você explica pra você, você fala, agora melhor ainda pra eu poder resolver esse desafio. Isso, perfeito, perfeito. E de novo, o entrevistador, ele vai saber que nem toda a faculdade abordou isso aqui. Olha que legal, então, cara. Tá tudo certo. Né? Eu tô muito feliz com essa aula, Dani. Real mesmo. Bom, porque eu acho que a gente vai desbloquear muita gente, cara. Assim como eu, uma vez, me senti muito bloqueado em relação a esse assunto, me deixando lá embaixo. Cara, a gente vai desbloquear uma galera, cara. Bom, prejudica a autoestima, cara. Né? E aí beleza, tá? Então, vamos lá na pegar um algoritmo aqui qualquer. Antes de começar pelo básico aqui, eu vou... Obviamente, eu não vou perder tempo codando cada linhazinha, eu deixei preparado para nossa aula, mas a gente vai explicar cada um deles. Então, é como se estivesse codando, como se fosse um code review. Vou pegar aqui um algoritmo aqui que é chamado busca linear, tá? Uma busca linear. O que esse algoritmo está fazendo? O algoritmo é o seguinte, eu passo uma lista de entrada e um elemento que eu quero procurar, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar o elemento, eu tenho que retornar true ou false. Aqui, olhando melhor agora, tem que retornar true ou false se eu encontrar o elemento na lista ou não. Tá. Esse seria o enunciado, tá? O que eu vou fazer, então? Eu vou começar aqui dizendo que, eu criar uma variável de controle chamada encontrado false, né? Eu vou percorrer minha lista toda. Se o elemento for igual ao elemento da minha lista, eu dou o retornado true, dou o break e retorno true. Pronto. Tá bem. Poderia simplesmente aqui dar um return true também? Poderia. Não importa. A gente tem, como você falou há pouco, tem várias formas de fazer a mesma coisa. E tudo bem. E aí, o que acontece aqui? Como é que é a complexidade desse algoritmo? Como é que a gente analisa isso? Então tem uma receitinha, deixa eu dividir a tela aqui, split right. Aí a gente vai conseguir usar a nossa receitinha. Tem uma receita que não tem erro, a receita é muito simples, tá? Pra gente saber a complexidade. Então vamos lá. A receita tem 4 passos, por enquanto nós vamos usar 3 aqui. Tá? Então, o primeiro passo da receita é o seguinte: somar cada passo do algoritmo. Cada comando. Nossa, Dani, eu tenho um programa de 1.500 linhas, você vai fazer eu somar? Calma. Somar cada passo do algoritmo. Tá? Nós vamos fazer o seguinte. Então aqui nós vamos somar, aqui, ó, nós temos aqui uma instrução encontrada igual a false. Aí a gente tem uma instrução for. Deixa ela aqui, não vou entrar no for ainda. Aí depois a gente tem aqui um return encontrado. Então aqui nós temos 3 passos. E aí dentro do meu passo for aqui, que eu faço para cada item da lista, eu faço 1, 2, 3. É um if, mais uma atribuição, mais um break. Tem mais 3. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui para cada item da lista, vezes 3. É isso aqui. Esse meu algoritmo ele tá assim. Se eu for escrever isso daqui numa anotação maior e for trocar o i por n, já que a gente tá convencionando n, né? Que a literatura convenciona n, eu posso dizer que esse programa tem uma equação de comandos que seria assim: 3n mais 3. Tá bom? É isso aqui, ó. O Dani, eu vou precisar contar em todos os programas isso? Não, isso aqui é só a receitinha pra gente entender a motivação, tá? Já gostei muito. Eu não tinha a mínima ideia disso. E então, você conta os itens e beleza. Claro. Aí quando você tem um loop, você tem que levar em consideração o loop. Então aqui eu tô fazendo n vezes isso daqui. Então, ó, n vezes isso daqui.
tá? E aí, beleza, o segundo passo, eu vou até dar um enter aqui. O segundo passo é o seguinte, você ignora tudo que é constante. Simples assim, ignora solenemente as constantes. Lembra que a gente falou que essas equações aqui, elas são equivalentes para matemática assintótica? Então a gente vai ignorar as constantes. Se a gente ignorar as constantes, a gente vai dizer o seguinte, 3n. Tá bom, ignorei a constante lá, o mais 3. Terceiro passo, ignorar os fatores multiplicativos. Então simplesmente agora, n. Opa, aqui ele é o computador sozinho. N. Deixa eu só reforçar, Dani. Eu ignoro as constantes porque eu tenho que observar, como você falou lá, aquela matemática, como é que é o nome dela? Assintótica. Assintótica. Eu tenho que observar a coisa de maior impacto. Não adianta eu querer olhar no micro. Caramba. É isso. Uhum. Então, nesse algoritmo aqui, o que acontece? A complexidade dele é linear, é O de n. Por que linear? Porque se você pegar uma função f de x, né, em que x não tem nenhum quadrático, nada, o x é o fator é o polinômio de maior, né, grau, você vai ter um gráfico linear. Então, se eu tiver aqui o algoritmo que eu tenho uma lista de 10 itens, ele vai demorar x tempo. Se eu tiver 1000 itens, ele vai demorar 100 vezes x tempo. Ponto. Não importa qual é a velocidade da minha máquina, da sua, não importa se está rodando na nuvem, não, porque o tempo não importa, é uma medição abstrata. E olha só, uma dúvida que daí agora faz mais sentido ainda, cara. Porque assim, eu acho que eu já sei a resposta, mas... Tá. Por que eu não olho, por exemplo, mas se eu coloquei aí uma lista de 100 elementos e ela parou no segundo elemento, por que eu não olho ela... mas por que ela não é só, tipo, você entendeu? Só os 2 elementos. Eu entendi. Eu acho que eu sei a resposta, mas conta pra mim. Cara, então, cara, ótima pergunta, porque foi um ponto que eu não comentei aqui ainda. Eu ia comentar em algum momento, mas devia ter comentado no começo de fato. A Big O Notation, ela tá aqui para analisar o pior cenário. É isso. Porque na hora que... Olha como que fez o sentido na minha cabeça. Porque como você falou que a análise assintótica, como vai sempre olhar o maior, como vai sempre... O que importa é o maior, eu imaginei. Cara, não importa se ele parar no segundo. Tem que imaginar ele parando lá no 100. Então, isso. Linear. É isso aí. É isso aí. Então, a análise assintótica vai sempre prever... Você pode... mas assim, ó... Não, é que em geral eu sempre vou parar no 3, assim. Mas é que, pode ter casos em que eu vou a 100. Então, legal. Você até pode dizer o seguinte... O tempo médio, a complexidade média dos casos, ela é O de qualquer coisa. O de n sobre tanto, sei lá. O de raiz de n, não sei, tá? Mas, né? A gente vai ver que tem uma notação aqui que não... essa que eu falei não existe, mas vocês vão ver que tem umas que pode trazer. Mas o pior cenário é O de n, ou seja, uma função linear. Então, o que eu quero dizer quando eu falo o seguinte, que eu tenho uma função de complexidade linear? Eu quero dizer que eu tenho uma função que tem que percorrer a minha lista uma vez só. Tá. Okay. Eu até posso percorrer várias vezes em sequência, tá? Porque se eu tivesse se eu tivesse um for aqui, depois eu pegasse e duplicasse esse for aqui para fazer outra coisa, outra coisa, essa complexidade ainda é a mesma. Nossa. Por quê? Porque eu tô fazendo porque eu tô eliminando todo. Não importa os vários. Eu entendi. Mais 3n. Isso aqui vai dar 12n. Se eu tenho que ignorar o multiplicativo, volta pra n. É n. Tá bom? Então, for, o problema dos for, daí a gente vai entrar lá daqui a pouco, o problema dos for é os for tá alinhado. Imagino, porque daí... Tá. Eu tô fazendo uma matriz, eu tô multiplicando, eu tô deixando quadrado, né? A gente já vai chegar ali. Vamos chegar. Né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vou copiar aqui o console logzinho, né? O que a gente fez? A gente vê aqui, deixa eu abrir o terminal. Aqui, node.index.js. Aqui, ó, o 10, dessa lista de entrada, o 10 ele não achou, o 9 ele achou, tá certo. Tá? E aí a gente começa a entender o seguinte, essa aqui é uma lista não ordenada, tal. Então, existe um ponto. Se eu preciso fazer uma busca, uma lista não ordenada, eu começo a pensar o seguinte, qual que é o jeito mais rápido, eu tenho uma bagunça, qual que é o jeito mais eficiente de eu achar um item dessa bagunça? É eu tirar um por um até eu encontrar. Então, aí você começa a ter na cabeça o quê?
a associar as complexidades aos dados que você está submetendo. Uhum. Sempre que eu for fazer uma busca numa lista não ordenada, eu sei de antemão que a complexidade é linear. A complexidade mínima. Tá, vem outra dúvida, Dani, agora. Pode falar. Essas coisas, bom, eu já sei, é óbvio que essas coisas a gente aprende com a prática, treinando e tudo mais. Mas é algo que eu preciso parar e falar assim, eu vou começar a memorizar agora. Ou, cara, só faz que chega uma hora que isso daí faz parte de você. O que você indica, assim? Cara, eu tive que... Eu queria aplicar pra vaga gringa e tal, né, lá. Então eu estudei isso aqui pra valer, assim, sabe? Tá. Uhum. Eu memorizei de tanto estudar, sendo bem sincero. Legal. É isso que eu quero saber, como foi pra você. Legal. Mas o meu método é assim, cara. Eu debruço num assunto, né? E vai até fazer... Você fala assim, se eu não responder na ponta da língua, eu não paro. É isso. Mas esse é o meu método. Vai ter pessoas que o método é pegar na prática. Tá bem? Não, mas ó, perfeito. Você faz o mix das coisas, né? Tipo, cara, eu vou ficar repetindo isso, claro, porque repetição é o segredo. Quem não sabe ainda o segredo, você aprender alguma coisa, repetir. E aí você vai também ficar aplicando, né? Fazendo os exercícios e tudo mais, e isso chega uma hora que faz sentido. Caramba. É isso aí, tá? Não, e depois você começa a perceber os padrões. Depois de 4, 5 vezes tentando contar isso daqui, você começa a perceber. Eu vou fazer um outro agora aqui, ó. Esse outro aqui é mais simples, pra vocês entenderem que nem tudo é complicado. Olha isso aqui, é uma calculadora que faz cálculo de Celsius para Fahrenheit. Qual que seria a complexidade disso aqui, Mike? Vamos ver. Cara, não tem... Eu tenho que desconsiderar as coisas, é N. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Porque eu tenho que desconsiderar, ele é muito simples até, né? Isso. Então, vamos lá, seguindo a nossa receita, né? Eu tenho que contar os passos. Tudo. Isso. Só que é o seguinte, aqui, ó, não importa qual seja a temperatura, se ela for 10 ou for 1000, eu vou executar o mesmo número de passos. Então aqui eu não tenho não tenho um N aqui. Nesse N, ok. O N, ele entra como uma coisa que está sendo mais executada mais vezes. É isso, basicamente, tá? Tá. Então, quando a gente tá falando de N, são iterações no código. Uhum. Então, aqui, o que acontece? Se eu for contar aqui as operações, eu tenho aqui uma soma, aí eu tenho uma divisão, eu tenho uma multiplicação, uma atribuição para F e o return em F. Tá? Dá para dizer 5, vai. Não necessariamente é 5, às vezes tem coisas que são... Mas a gente não importa muito, né? Aqui são 5. Eu tenho o passo do algoritmo é 5. Eu não tenho N. Então, se eu ignorar a constante, né, eu vou reduzir ela para 1. É isso que acontece. Isso é legal. Né? Eu reduzo para 1. Então, quando não há o N, eu tenho os passos ali sem o N, eu reduzo para 1, ok? Isso aí, ó. Então, o que eu tô dizendo é que essa função, ela é constante. Constante. Animal. Não importa se eu passar 1000 ou se eu passar 10, o tempo de execução vai ser sempre o mesmo. Cara, animal. Você pode colocar um tracinho ali na frente, tipo, ou 1 é constante, ou N Claro. Eu vou linear, constante. Caramba. Beleza. Boa. Aí a gente vai fazendo os outros aqui, tá? Aí, beleza. Agora eu vou pegar um camarada que é linear, vamos ver, linear também. Esse aqui é um programa, esse aqui é um negocinho de teste. Muita gente pede em teste técnico. Isso aqui eu já vi no BR também. Uhum. Como é que calcula o fatorial? Aí, para quem não sabe o que é fatorial é você pegar um número e você multiplicar ele por todos os seus antecessores até 1. Uhum. Né? Então, qual que é a complexidade de tempo do fatorial? Né? Como então, eu tô vendo ali só um loop, eu posso falar que é linear. Exatamente. Matou. Meu Deus do céu. Beleza. Aí, tá tranquilo. Vai ter um catch agora aqui. Boa, tá? Que é na próxima. Mas é isso. Fatorial é uma função linear. Por quê? Porque eu sou obrigado a percorrer, dado que a entrada é 5, eu vou fazer 5 iterações sempre. 5 ou 4, enfim, não importa. Mas lembra que a gente tira as constantes, né? Então, eu vou fazer iterações N vezes conforme for N a entrada. Tá? Boa. Então, fatorial é linear. Agora tem um outro aqui que é uma função muito legal, que ela é usada em tudo que vocês usam, consomem durante todo o dia, tudo que a gente usa tem esse cara aqui, que é uma busca binária. Ô Dani, o que é uma busca binária? Uma busca binária, ela é o seguinte, você, dado uma lista ordenada, eu quero buscar um elemento da forma mais eficiente. Então, se você... Eu não tenho nenhum livro aqui,
Deixa eu pegar Eu qualquer peguei livro. o exemplo do livro também pra ensinar aqui, boa. Gostei. Pegou? Gostei. Ah, legal. Aham. É o melhor exemplo, na minha opinião, por enquanto. Então eu tenho um livro. E eu quero. Vamos procurar uma lista telefônica. Então eu quero procurar a letra. Eu quero procurar Mike Brito, eu quero procurar a letra M. Eu vou mais ou menos abrir no meio aqui e vou ver aqui. Eu bati em qual letra? Eu bati no L. Bom, se eu bati no L, eu sei que para trás não tá. Então eu descarto. Aí eu vou pegar aqui de novo, vou bater no meio, vou procurar. Não, agora eu cheguei no R. Tá, então eu sei que o M tá para trás. Então eu já descarto aquela metade. E eu vou ficando com partes cada vez menores. Tá? Isso é uma busca binária. Quando a gente está buscando uma coisa, hoje em dia ninguém usa mais lista telefônica, mas, né? Vocês entenderam o conceito. Vocês estão buscando no dicionário uma palavra, né? É a busca binária. A gente aplica isso no dia a dia. Quando vocês fazem um acesso a banco de dados, é exatamente isso que acontece. O banco de dados, ele usa uma estrutura de árvore, mas o conceito é exatamente o mesmo. Ele pega, mata metade da árvore, busca na outra parte, encontra o nodo que ele quer, mata outra metade. E aí essa busca binária, ela é mais eficiente do que linear, porque ela não percorre todos os nodos. Uhum. Então vocês vão ver que ela tem um loop aqui, mas ela não percorre todos. Então ela é melhor que a linear. Então não dá para simplesmente a gente dizer o seguinte. Você tá fazendo. Peraí, você tá fazendo em recursão, né? Isso, estou fazendo recursão. Então, beleza. Estou fazendo a função chamar ela mesma, né? Tá bom, beleza. Porque daí. Vamos analisar esse algoritmo, tá? Eu tenho uma funçãozinha aqui, busca, que é a função recursiva. E aí, para quem não lembra como é que implementa a recursão, você faz a função que chama ela mesma. E você tem que ter uma condição de parada, que é o que a gente chama de caso base. Né? Então, qual que é o caso base para parar a recursão? É quando a lista acabou. Então, a primeira coisa que eu faço, eu implemento meu caso base. Né? Se a lista tiver tamanho 0, eu retorno false. Quer dizer que eu não encontrei nada, porque se não tem nada para encontrar, eu não encontrei nada. Se não, eu faço a busca da minha lista, passando a lista, né, com a lista toda como referência. E aí esse algoritmo ele faz o quê? Então, a função busca, ela recebe uma lista, recebe aqui um elemento que eu vou buscar, recebe um ponteiro para o início e um ponteiro para o fim. E vocês vão entender isso por quê? Porque primeiro eu pego aqui, se a lista já se encontrou os ponteiros, eu não devolvo nada. Então o que eu faço aqui? Eu pego umas duas pontas, os meus dois ponteirinhos aqui da lista, aqui, tipo, tô apontando uma variável para a primeira posição da lista, uma para a última. Eu pego só umas duas, divido por 2, eu chego no meio da lista. Aí peguei no meio da lista, se por acaso eu bater de certinho no meu elemento, eu já retorno true, dizendo que foi encontrado. Se não, eu vou perguntar o seguinte: o elemento que eu encontrei é maior do que o que eu tô procurando, ou seja, lá, lembra que o R, tipo, o M é maior do que o R, tipo assim, né? Então eu pego, retorno false aqui, enfim, são só verificações aqui de casos tópicos, né? Mas aqui eu faço aqui, ó, eu retorno a busca passando do início até a metade. E é recursivo. E tirando um, porque você tira aquele que bateu, porque já chegou na metade, não bateu, ele também não importa. É porque como é zero based, né, o índice do array, é só para você não pegar um elemento a mais, né? Então, assim, quantos elementos eu vou usar, né? E aí, mesma coisa aqui, se não... Exatamente, também você tira aquele que você bateu. E aqui, se for menor, o que eu faço? Então, os casos, ó, se for igual ao retorno que eu achei, se for maior, eu mando procurar na próxima metade, se for menor, eu mando procurar na metade de trás. Entendi. E assim por diante. Como eu tô chamando o algoritmo de forma recursiva, ele vai pegar esse elemento, vai quebrar em 2 e vai mandar procurar na metade de baixo, na metade de cima. Daí ele vai pegar para cada metade, ele vai chamar recursivo, vai quebrar em 2, e ele vai fazendo isso até dividir. Como é que seria a complexidade desse cara aqui, né? Então a gente pode somar aqui, né? A gente pode somar cada passo do algoritmo. Vamos pegar essa aqui que é a função recursiva. Aqui vamos começar por baixo, vai. Tá. 1, 2, 3, 4. Sendo que 1, 2, 3. A gente tem 3 caras aqui. Posso tirar uma dúvida? Por que 3? Eu identificaria só 2, um if e um else. É que o if é um comando de comparação. Você tem o return false e você tem o return do negócio. Do else, tá. Entendi. Seria mais ou menos isso. Tá bom. Okay. O else é só tipo assim, eu já testei aqui, se eu vou pra cá ou pra cá, esse aqui não conta como um comando. Né? Mas a comparação em si seria um comando. Tá, maravilhoso. Podia descartar? Podia, porque no fim das contas esses caras não vão
ser levado em consideração. Não, no final, sim, mas vamos colocar pra ter ali. Eu sei que a gente vai descartar depois. Legal. Isso. E lembrando que no dia a dia a gente não precisa fazer isso. A gente vai bater o olho e vai saber. Sim. Mas é só pra gente seguir a receita, né? Pra memorizar bastante. Então bati aqui, beleza, aqui tem 3. Aí nós temos uma função busca, que é a função que chama aqui. A gente poderia até dizer o seguinte, que é 2 mais o quê? A função busca, que ela vai acontecer aqui e ela vai fazer algumas coisas. Então essa função busca, ela vai aqui fazer uma comparação, um return. Vai fazer uma divisão aqui, atribuição, vai comparar, vai retornar, vai checar, vai comparar, vai retornar, já estamos em 8, 9, 10. Sendo que desses 9, 10 aqui, eu tenho, então tem aqui 8N, e daí aqui eu chamo o algoritmo 2 vezes. Só que perceba uma coisa, eu tô chamando esse algoritmo aqui para metade da lista. Tá. Então, o que eu faço aqui? Eu vou fazer o seguinte, mais... O dado inicial, tipo assim, se a gente falasse que é um dado inicial ali, ele já não é o 100, ele é o 50. Ele é 50. Legal. Então, aí eu tô chamando ele é um ou outro, então ele não vai chamar os dois, é um ou outro. Então já descartou um, já jogou fora um. Já descartei um. Então eu posso dizer o seguinte, aqui dentro desse 8N, na verdade seria aqui dentro, né? Eu tenho aqui mais N sobre 2. Boa. E aí, mais N sobre 4. Mais N sobre 8. Que é tudo porque que tá sobrando ali até... Até que chegue em 1. Legal. É isso aqui que tá acontecendo. Legal. Aí você fala, pô, Dani, você me quebrou, como é que eu vou representar isso? Tá, de qualquer forma, vamos ignorar as constantes aqui. A gente vai ter que vai ficar mais ou menos assim. Né? Vai ficar mais ou menos assim. Tá. A de infinito até chegar em 1, que não importa aqui pra nós. Tá. Como é que eu represento isso daqui? Isso daqui, gente, é representado por uma... Pode perceber que ele tá reduzindo de uma forma ao contrário do que a forma quadrática. Tá. Né? Se eu olhar, se fosse crescer, seria 2, 4, 8, 16, 32, então eu poderia dizer que é quadrático. Tá. Mas aqui tá decrescendo de forma inversamente quadrática. Qual que é a operação inversa do quadrado? É o logaritmo. Pronto. Logaritmo. É o famoso logaritmo. Que eu sempre digo. Pô, por que meu professor não me falou que era isso? Que era agora tão fácil, entendeu? Não, então, eu vou dar uma dica aqui matadora pra quem quiser entender o logaritmo, tá? O logaritmo, ele é o quê? Você pega uma base, então você pode dizer o seguinte, ó. Log de 3 na base 2. Então aqui tem um 2zinho que seria pequenininho embaixo, né? Tá, aquele pequenininho. O log ele tem uma base, né? Então, qual que é o log de 8 na base 2 é 3. É isso aqui. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é 8. É isso aqui, ó. É essa operação. Tá? Então, é a operação inversa do quadrado. Tá, então o log com esse 2zinho embaixo, 16 é o 4. Exatamente. E de 32 é 5. 32 é 5. É isso. Meu Deus. Tá? Que é a operação inversa do quadrado. Né? Então o que você está descobrindo é qual potência de 2 eu estou elevando um número para que ele seja 32. Aí você fala 5. Caramba, então isso aqui é exatamente uma função logarítmica. Tá? E então, na computação a gente sempre vai ver log de n. Tá? Que é log de n. E o base 2 ele tá implícito. Eu não preciso escrever base 2. Não precisa. Tá? E porque o n ali, se eu olhar bem, como ele tá fazendo a divisão, eu pego o log, e o n é o n mesmo, como você falou, eu não preciso somar todos os n's pra falar, tipo, sei lá, n vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, não preciso, né? É só n. E não precisa, porque isso aqui é a definição da função log. Porque seria, lembra que eu descarto os fatores multiplicativos, então ficaria então assim, n, n mais n2, mais n4, mais n8, mais n16. Cara, isso é a definição de logaritmo. Tá? Que legal. Então, o que acontece? Eu vou ignorar os fatores multiplicativos e eu cheguei o quê? Que esse algoritmo aqui da busca binária, ela é o log de n. Log de n. Cara, não tem segredo. Então, a gente pode dizer que é logarítmica. Logarítmica, tá? E o quão bom é logarítmica? Cara, logaritma é melhor do que linear. Eu tô usando menos... Vou botar na ordem menos aqui. Passos, né? Tô usando menos passos.
Tá? Uhum. Então, sempre que você conseguir fazer um algoritmo que ele é log de N, puta, vitória. Cara. Absoluta, tá? Esse é o melhor, Bom, o mais performático de todos, pelo que entendi, é o constante, obviamente. É o constante. Porque ele Isso. não exigiu. Pô, não exigiu mas interações. o segundo melhor, se tiver interações, aí é um log de N. É um log de N. E aí você dúvida. É possível falar. sempre chegar num log de N quando você tem É desafios? possível, dado a pré-condição. Qual que é a pré-condição para você escrever um algoritmo log de N, no caso de uma lista? Nesse caso aqui é ordenada. Uhum. Isso. Em geral vai ser isso, tá? Uma lista ordenada, você consegue, por definição, fazer uma busca em log de N, né? Uhum. Aí o busca binária pode ser O de N ou O de 1. Então, depende da lista. Tem um caso, que é o Thales, eu imagino, né? Uhum. Então, se você buscar num dicionário, num hash map, a busca é constante, é O de 1. Então tem estruturas de dados que implementam formas de você trabalhar melhor. E a gente vai chegar nisso daqui a pouco, talvez eu mencione, enfim. Mas o importante é você conhecer a linguagem que você está trabalhando. Então, por exemplo, no JavaScript, se você atribui um JSON lá, um objeto, ele não é um map. Ele não é do tipo de dado map. Então ele não tem busca constante, ele tem busca linear. Uhum. Mas se você criar lá um new map, um objeto do JavaScript chamado map, né, o tipo de dado map, new map, você atribui chave, valor, quando você for buscar um elemento, ele é constante. Porque a estrutura de dado na qual ele foi construído permite a indexação constante de uma chave. Se você vai no Python, tem o dictionary, ele é, em geral, constante. Tem casos que pode ser linear, mas na maioria esmagadora dos casos ele é constante. Então você começa a usar um hash map no Java é constante, tá? Então você começa a entender as estruturas da ferramenta para você ter mais velocidade. Então aqui, ó, é um algoritmo um pouco mais complexo, mas ele usa recursão, mas ele fez justamente o seguinte, a tática de você dividir o problema em pedaços menores. Isso aqui até, como é recursividade, a gente chama de programação dinâmica, que é você dividir o problema em problemas menores e ir atuando nos problemas menores. Uhum. Então aqui eu pude dividir na lista em 2, até sobrar um elemento e falar assim, é você, não é, então volta por de cima. Não é você? Não, volta por de cima. Não é você? Não é, até chegar onde talvez seja. Tá? Animal. Então, beleza. Aí, legal. Agora vamos fazer tem um que eu quero deixar pra depois. Uhum. Deixa eu ver. Não, vamos fazer agora. Fazer agora. É porque tem um que é um pouco mais complexo. E é esse que você quer fazer agora? Vamos fazer. Chegamos no complexo. É só pra entender o motivo dele ser chamado assim. Mas não é tão complexo assim. Na verdade, esse aqui vai ser, deixa eu ver. O subconjunto, né? Então vamos fazer o nosso teste aqui, tá? Uhum. Esse aqui não é o complexo ainda não. Vou deixar a colinha aqui do log, né? Vamos lá. Vamos somar cada coisa aqui, ó. Tem aqui um for, que para cada elemento faz um cara, né? Então eu já vou ter N vezes alguma coisa aqui. Aí eu tenho aqui um comando. Aí eu tenho outro for dentro. Uhum. Então eu tenho aqui, vamos lá. N mais N, vou chamar de M, só para. Ah, tá. Só para distinguir, claro, senão. Então, M, aí eu tenho aqui, dentro desse M, eu tenho 1, 2, 3, vamos dizer assim. Tá. Então, eu tenho 3 elementos aqui, aí eu tenho fora aqui desse fora, eu tenho aqui mais um if e um return, mais 2, né? E aí fora do outro fora eu tenho mais 1. Ok. Aí se a gente for ignorar constantes. Não for fazer aqui o negócio, nós vamos ter o seguinte. Aí, né, podemos seguir direto para esse cara aqui. Ignorar constantes fatores multiplicativos. Pô, tá óbvio ali. N, M. N vezes M. É isso aqui. Uhum. Tá? E aí, lembra que é o seguinte. Dani, olha só, a tua lista aqui é 3, a outra lista é 10 e tal. Como é que nós vamos fazer? É comum até, inclusive, você falar o seguinte, não, essa aqui tem a complexidade O de N vezes M. Não é errado você falar isso. Porém, é o seguinte, para análise mais fria, para análise mais básica, qual é o pior cenário? O pior cenário é que os dois arrays sejam do mesmo tamanho e que um não seja subconjunto do outro. Então essa função aqui, ela verifica o quê? Ela pega um array de elementos e ela verifica se esses arrays fazem parte de um array maior. Gente, isso aqui, se vocês não conseguirem ver a aplicação no dia a dia, né, se usa muita coisa aqui. Eu ia falar, tá faltando aplicar. Se não conseguiu ver ainda, é porque não tá aplicando. Porque não aplicou ainda. Porque vai ter em qualquer problema, entendeu? Cara, é muita coisa. Sim. Então,
é um algoritmo para fazer análise de subconjunto. Esse algoritmo aqui, ele é um algoritmo, nesse caso, que não tem muito o que fazer. Então, supondo que o pior cenário é que o tamanho das duas listas seja o mesmo, então eu posso claramente dizer o seguinte, que é n vezes n. Ou seja, esse cara aqui tem a complexidade quadrática. O de n ao quadrado. Como é que é isso aqui? É bom, é ruim? Cara, já não é tão bom. Vai ter mais um aqui no meio, que nós vamos falar daqui a pouco, que é o que é mais complexo, mas esse aqui é quadrático. Por quê? Porque eu tô fazendo aqui, ó, o for dentro do for. Então, para cada elemento da lista 1, eu vou checar. Então, eu pego aqui a lista 1 e verifico, assim, o 5 tá nessa lista, eu percorro toda a lista. Vai perguntar se o 5 tá na lista. Lembrando, se essa lista for ordenada, aí você consegue fazer a busca binária e a história muda. Dá pra... Mas aqui é para uma lista não ordenada. É até legal, porque eu vou usar esse exemplo para falar do próximo também. Tá? Então é o seguinte, mas assim, para essa lista aqui, eu vou percorrer todos os elementos dessa lista para encontrar. Para essa lista aqui, para esse elemento aqui, eu vou percorrer todos dessa lista. E eu vou, se faz parte, eu vou falar. Se tiver algum que não faz parte, eu já retorno falso e interrompo meu algoritmo, porque não tá realmente não tá ali. Tá, tenho duas perguntas. Vamos lá. Na verdade, eu falei errado antes, tá? O pior cenário é se todos se os dois forem iguais e forem um subconjunto do outro. Um subconjunto do outro. Sim. Ah, tá. Não, beleza. Na minha cabeça, eu acho que naquele momento agora fez tudo sentido. Tá. Cara, aqui, ó, duas perguntas. Se tiver, dentro desse caso aqui, já estamos em segundo nível de for, e se tiver mais níveis? Terceiro, quarto nível? A gente vai chegar lá. Então deixa essa pra lá. Beleza? Segunda... Vai chegar. Segunda pergunta. Você sugeriu que, se a lista é ordenada, a performance é melhor. Faz sentido eu pegar essa lista, ordenar ela e depois... Ótima pergunta. Eu vou te explicar isso daqui a pouquinho. Tu guarda essa pergunta, por favor. Tá que eu vou trazer quando eu for falar do algoritmo seguinte lá, tá? Que legal. Então isso aqui é o seguinte. Numa lista não ordenada, eu tenho que fazer cada elemento passar por todos os outros. É isso aí, não tem jeito que fazer. Tá? Então esse algoritmo aqui, ele é ao quadrado. Eu botei aqui o circunflexo porque, né, no editor de texto não dá para botar o caracterzinho maiúsculo, mas é sobreposto lá. Mas é o n ao quadrado lá em cima, normal. Então o algoritmo que geralmente eu faço o for aninhado, o while aninhado, tudo que está aninhado, né, duas vezes aqui, eu tendo a entender como quadrático. Na prática eu estou fazendo. Eu botei esses caras como se fosse uma matriz, eu estou percorrendo toda a matriz. É isso que está acontecendo na prática, né? Um for dentro do outro, eu estou percorrendo a matriz. Tá? Então esse cara aqui é quadrático. Ele é bom? Já não é tão bom. Tá? Tem hora que não dá pra evitar, tem hora que não dá pra evitar. Não dá pra evitar. Mas aqui vai ser. Vamos pro próximo, que o próximo vai entrar naquele caso, Mike, que você falou. E quando eu tenho mais do que um for aninhado, né? Aqui é o seguinte, é um problema, chama power set. É um problema clássico também, que você consegue resolver com programação dinâmica para encontrar coisas no power set, mas esse aqui é o seguinte, o problema seria assim, ó, eu quero que você me entregue o power set dessa lista. E o que é o power set? É o conjunto de todas as combinações possíveis dentro dessa lista. Então é o 1 sozinho, ou 1 com 3, ou 1 com 5, ou 1 com 7, ou 1 com 9, ou 1, 3 e 5, ou 1, 3 e 7, ou 1, 7 e 9, todas as combinações possíveis. Eu quero computar todas as combinações possíveis desse subconjunto. Nossa, como é que eu meço a complexidade disso aqui? Porque, né? Caramba, velho. Mas o que eu vou chutar? Você vai ter que olhar pro tamanho da lista, ela vai ter que entrar como parte disso daí, porque quanto maior essa lista, mais combinações, isso é meio óbvio, né? Exatamente. Perfeito. Tá. Perfeito. E aí isso vai fazer você... Nossa, cara. É complicado. Vai. Complicado. Essa é uma bem complexa, tá? Mas o que a gente tem que entender aqui é o seguinte. Repare que eu tô fazendo recursividade de novo. Então, recursividade é algo que é o seguinte. Ou ela é log, porque eu tô passando coisas menores, ou ela é exponencial, né? Então aqui que eu tô fazendo, eu tô pegando as combinações, eu tô pegando o caso base, lembra? Recursividade eu sempre tenho um caso base. Que é onde ele vai parar de recorrer. Então, caso base. Se o complementarista for 0, termina. Beleza. Fora isso, eu crio aqui um subconjunto das combinações. Eu tô criando um subconjunto adicional sem o último elemento.
E aí eu tô pegando o último elemento separado, aí eu crio um array novo, aí eu pego para cada... Esse array novo eu crio lá um subconjunto do que sobrou com esse novo, né? E passo esse cara novo, diferente, somado com o anterior, pro próximo algoritmo. E aí ele vai adicionando todas as combinações. Ele vai tirando um, ele vai fazendo... A recursividade sempre tenta ir no mais fundo, né? Então ele vai pegando... Ele pega todos os elementos, ele vai tirando um, e ele vai fazendo as combinações com esse 1. É isso que ele tá fazendo. Você podia, por favor, porque isso daí me bugou pra mim. Não, antes de rodar, você podia, por favor, desenhar, pode ser nessa lista, abaixo da lista ali, ó, onde tem a lista, como que seria pelo menos 2 níveis. Ele andando pelo menos 2 níveis pra dentro. O que é que viraria essa lista? Não a lista, mas enfim, esse dado, né, que tá andando ali. Tá bom, mas ele vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui as combinações. Então a lista é 13579, né? Ele vai pegar aqui a lista, nesse caso, ela, na verdade, o retorno da função aqui, né? O retorno da função, retorno, ele vai começar assim, ele começa com vazio. Tá. O primeiro é vazio. Aí o segundo... Peraí. Ele vai, por que é vazio? Calma. Por que é vazio? É porque uma combinação possível é nenhum elemento. Mas aqui eu buguei. Aqui já não é o final, esse daqui já é o final da lista. Porque a recursividade ele vai entrando até lá embaixo, né? Tá. Esse aqui é o final, mas então, mas a gente tá pegando do final, computar, então. É que assim, ó, antes de computar, eu tô entrando na recursão. Isso, exato. Já entendi o que você perguntou agora. Entendeu? Entendi. Porque eu tô passando ali a lista, na primeira entrada, eu tô passando a lista no slice ali, ó. Tô passando... Isso, tá. Então, como é que essa lista vai ficar na segunda iteração? Isso. Essa lista ela vai chamar a função dessa forma aqui, ó. Ela vai chamar a função desse cara. Tá ótimo. Mano. Ela vai chamar combinações assim. O lista virou assim. Combinações dessa forma aqui, ele vai chamar. Aí, daí eu chamei. Assim que eu entrei aqui, eu já vou chamar de novo. Perceba que eu nem cheguei na parte de baixo do algoritmo. Isso. Assim que eu cheguei, eu vou chamar de novo. Então eu vou pegar aqui e vou chamar a lista assim agora. Isso. Aí eu vou chamar de novo. Isso eu queria ver. Até zerar. Até chegar aqui. Exatamente. Até chegar aqui e depois... Zerou. Até zerar. Pronto. Aí zerou. Aí ele vai entrar nesse return aqui. Isso. Animal. Aí beleza. Aí quando não tem mais nada, ele vai seguir, aí né? Pula pra isso. Tá, legal. Ele vai seguir. Ele vai pegar o cara que eu tirei da lista. Então percebe que ele já criou umas combinações aqui, ó. Animal. Sim. Né? Aí ele vai pegar o cara que eu tirei da lista. Eu tirei aqui no primeiro o 7, né? Ele vai pegar o 7 e ele vai criar aqui uma... E na verdade o 7 é um subconjunto, na verdade, também. Ele tá pegando a entrada toda, mas enfim, tá? Ele vai pegar o 7, que ele tirou da lista, e ele vai criar um novo array dizendo o seguinte, cara, pega esse 7 e junta no final do que já tem. Daí ele vai pegar agora fazer a combinação com esse elemento à parte. Então ele vai fazer tipo, o branco com 7, 1 com 7, 1 com 3 com 7, sabe? Daí só que como eu tô fazendo recursivo, ele já não vai repetir as opções. Então, é mais ou menos isso aqui que vai acontecer. Caramba, mano, que louco. Se a gente for rodar, esse aqui é encardido. Encardido. Olha ele ali. Ó, se a gente for rodar, acontece isso aqui, ó. Pode ver que o primeiro que vem é o vazio. Lembra? Porque ele tá pegando, né? Que agora sim. Então, o primeiro é o vazio, depois é o 1, aí depois ele fez o 3, aí ele fez 1 e 3. Aí depois ele fez o 5, aí depois ele fez 1 e 5. Aí depois ele fez o 3, 5, depois ele fez um 3, 5. 3, 5. É esse aqui que é o algoritmo. Tá? Então vejam que isso aqui é uma porrada que tem 5 elementos, aqui vai ter 32 caras. Ou mais, até, sei lá, nem contei. Mas é bastante, cara. E aí, como é que é a complexidade desse algoritmo? Ela é o que a gente chama de exponencial, tá? Então, assim, ó, a regra, né? Eu vou ter que rever essa parte. Thales, ela é difícil de entender, cara. Eu recomendo que faça um teste de mesa disso aqui e vá acompanhando, tá? Parte a parte, é o que eu provavelmente vou querer fazer também. Vou querer desenhar, digitar, e uma coisa, parte a parte. O algoritmo de superset, ele é um algoritmo de... É superset. Power set, na verdade, né? Que é o... superset e power set é na mesma. Mas esse algoritmo de superset é um algoritmo clássico, entre aspas. Então, isso é uma implementação clássica do algoritmo, tá? Legal. Às vezes é encardido mesmo. Né? E aí, como é que a gente fala desse cara aqui, ó? Ele é O de 2 elevado a N. É assim que a gente fala. De 2 elevado a N. Ele é o exponencial. 2 elevado a N. Tá? Esse é o pior de todos, galera. Esse cara aqui, tentem não usar. Né? Porque não tem, também vai chegar um momento que não tem como, que é esse caso. Ou pergunto agora.
Tem como eu melhorar esse caso? Tem como, só que não é com algoritmo clássico. Você vai usar uma coisa chamada programação dinâmica. Ah, tá. E a programação dinâmica, aí você tem... Aí é outro universo. Tudo bem. Outro universo. Mas você tranquilo. tem várias técnicas, e aí tem caras que estudaram isso. Então vocês devem ter ouvido falar, talvez, de nome do Dijkstra. Tem uns caras assim, o Dijkstra é um cara que otimizou percurso de grafo. Porque, notadamente, se você quer saber qual o caminho mais próximo de um ponto a outro no grafo, você tem que fazer o power set, você tem que fazer todas as combinações de pesos e arestas e saber qual que é mais curta. No algoritmo que a gente fala que é ingênuo. Só que existe uma forma de você... A programação dinâmica, ela diz o seguinte, ó. Dá o teu melhor chute e vamos testar. Então, geralmente, na programação dinâmica, você mira na solução e vai fazendo backwards, assim, pra tentar achar a solução ideal. Pô, isso é muito legal, porque é uma maneira de pensar, por exemplo, até quando a gente pegou da lista telefônica, horas, na binária, fui no meio, eu tô procurando o M, fui no meio, se eu cair no L, eu vou ter que ir pro meio todo de novo, ao invés de eu só dar um passo pra frente. Isso. Então, o que você tá me dizendo existe uma maneira de eu descobrir e falar, pô, agora é só dar um passo pra frente. Existe. Tem um programa clássico que fala... tem um programa clássico, um problema bem clássico que fala sobre isso aqui, que é o Knapsack Problem. E o nome dele em inglês é esse, mas é o problema da mochila. Tá? Knapsack porque a história fala de um bandido que entrou numa casa. O bandido pulou o muro, entrou numa casa com uma mochila. E aí a mochila dele tem um peso máximo que ela aguenta. E aí o bandido ele tem itens únicos assim que ele pode levar, e cada item tem um valor e um peso. Tá? E aí o problema fala o seguinte: qual é o maior lucro que o bandido pode ter usando o peso da mochila? Entendeu? Tipo assim, a mochila suporta 8 quilos, eu tenho um negócio que é 2 quilos e vale 1.000. Eu tenho um negócio que é 1 quilo, vale 5.000. Eu tenho um negócio que vale 1.000 e tem 8 quilos, sei lá. Qual combinação desses elementos vai me dar o maior lucro dentro dos 8 quilos que eu tenho disponível? É um problema clássico. Tá? E aí, o jeito de você resolver o ingênuo é fazer isso daqui. Você faz a análise combinatória de todos esses caras, e aí você soma e você vê qual que não passa do peso e tem o maior valor e você pega. Só que daí o que acontece? Por que botaram o ladrão na história? Porque ele não tem tempo. A polícia tá chegando, né? E aí tem um aplicativo onde... né? Vai com o algoritmo ali pra ele. Então você usa um algoritmo de programação dinâmica para você pensar, e aí a forma de você pensar no algoritmo, você pode ter, tem várias formas. Uma das formas é você botar isso como se fosse uma matriz, botar os elementos e os pesos, e aí você sabe que a probabilidade de eu levar um item só com o maior peso eu vou ter menos lucro. Então você começa a chutar perto do lucro maior e você vai andando na matriz de forma inteligente. Em vez de você iterar em todos os elementos, você vai andando na matriz assim, peraí, então se esse aqui estourou, eu sei que pra cima não adianta eu ir, então eu posso ir pro lado. Aí eu vou pro lado, tá melhorando. Tá, agora aqui não dá mais, então eu vou tentar ir pra cima aqui. E aí a solução vai ter algum ponto no meio. É uma das formas. Cara, gente, bom, tem matérias incríveis sobre isso pra testar, mas existe uma forma de você fazer isso em complexidade. E fica, às vezes, complexidade linear. É muito legal. O problema desse que é exponencial vira linear. Imagina? Meu Deus, que legal, cara. E daí, essas técnicas de programação dinâmica, não se assustem, galera. É uma galera que estudou anos. Tem tese de doutorado, tem artigo, paper, livro, só sobre isso. Então não é algo que a gente vai decorar. E talvez não vai nem definitivamente precisar no dia a dia. Mesmo porque já tem uma galera que talvez já montou a solução, você vai usar a solução para resolver esse problema. Talvez você vai até usar, mas você vai usar o algoritmo pronto, né? Tipo, por exemplo, você vai fazer lá o negócio do gráfico, você vai implementar Dijkstra, por exemplo. O Dijkstra tá pronto, cara. Sim. Todas as linguagens vai ter um negócio de busca que implementa o Dijkstra. Você já tá usando o negócio feito, mas é legal saber como é que funciona. E aí tem o último cara. Tá. Aí tem o último cara. Esse Peraí. O pior ainda tá pra chegar, é isso? Não. É um do meio aqui, que é melhor que o quadrático. Porque ele é um pouco mais eu quero dizer o pior de entender. O pior de entender na minha opinião, é de agora. Então tá, é o de agora, é o que vai vir agora. Tá? É porque aqui a gente... E aí eu vou responder uma pergunta que você fez lá atrás. Tá? Esse aqui é o seguinte, ó. É o merge sort. Tá. É difícil entender o algoritmo em si. Não é tão difícil, na verdade. Mas é o seguinte.
um dos maiores problemas que a gente tem é ordenar uma lista. Uhum. Tá? Então, eu tenho uma lista de itens e eu preciso ordenar essa lista. Vocês não têm ideia assim, da quantidade de algoritmos de ordenação diferentes que existem, cada um com uma coisa melhor do que a outra, ou pior e tal. E aí você tem alguns casos, né, genéricos que tipo, atendem. Então, se não me engano, Java, Python, JavaScript, todos eles implementam um cara chamado Team Sort. Tá. Team Sort, que inclusive é uma variação desse Merge Sort aí que eu tô trazendo. Tá. Né? Mas o que é esse algoritmo? Então, eu pego uma lista e aí eu faço a ordenação dela. Percebe que eu tô usando também aqui, ó, Merge. Eu tô fazendo a função recursiva também. Se a gente for analisar aqui, vai dar um nó na cabeça de novo. Tá. Só que, por que aqui não é exponencial? Porque eu tô dividindo a minha lista ao meio de novo. Sim. Tá? Aqui embaixo. Eu divido a minha lista ao meio, 2 vezes aqui. Aí você fala, não, então é log de n, né? Não, mas daí eu chamo de novo a função inteira. Sim. Depois de ter dividido, aí você manda ela... Isso. E aí o que o Merge Sort faz? Só para entender. O Merge Sort, eu pego uma lista, e aí eu vou dividindo a lista no meio, e aí eu vou dividindo ela no meio de novo em pedaços, até que eu sobre 2 elementos. E aí eu comparo um com o outro. Aí, se um ou outro for maior, eu inverto. Aí você puxa. Tá. Aí eu vou pro próximo, faço a mesma coisa. Vou pro próximo, a mesma coisa. Aí depois tem que voltar tudo de novo? Aí eu subo, daí eu subo um nível, porque eu sei que esses 2 elementos entre si estão ordenados. Aí eu subo o nível. Aí no nível eu vou ter 2 e 2. Daí eu comparo o segundo aqui com o primeiro aqui. E com os dois, eu troco se precisar. Aí beleza, daí eu faço isso pros outros, aí eu vou no de cima. Aí eu tenho 4 aqui. Eliminou 2, sim, tá. Daí eu sei que esses 4 estão ordenados entre si. Então eu só preciso comparar esse aqui com esse aqui e ver onde é que encaixa. E aí eu faço isso, e quando eu chego lá em cima eu tenho sorte feito na última camada. É assim que funciona o Merge Sort. Ele vai lá embaixo, também é recursão, também é programação dinâmica, que é dividir para conquistar, né? Tem esse nome que se usa mesmo, Divide to Conquer, né? Dividir para conquistar. E você divide a solução em problemas menores, resolve ela e vai resolvendo para cima depois. Tá? Caraca, muito bom. E aí, qual que é a complexidade desse cara? Então, esse cara aqui, ele faz o quê? Ele percorre todos os itens da lista uma vez. Né? E ele percorre a lista de forma logarítmica uma vez. De forma logarítmica uma vez. Porque eu tô dividindo em 2, lembra? Dividi em 2, pegando aqui uma vez. Tá. Isso. Só que a hora que eu faço as divisões em cada folha dessa minha árvore, vamos dizer assim, a cada 2 aqui eu faço as minhas divisões, eu cheguei até aqui em log de n, tá suave. Tá. Só que agora eu preciso ir voltando e eu preciso percorrer o resto da lista pra ordenar entre si. E aí? Entendeu? aí é o seguinte, aí é o cara que é o O. Caramba, aqui. É o O de n vezes log de n. É assim mesmo. É o que a gente chama de log linear. Tá? Uma função log linear. Faltou um Ozinho ali. Faltou um O. Faltou o O. Obrigado. Isso, pronto. Né? Ó, n log n, ou então só assim, ó. Ou só n log n também funciona. Tá. E essa função já é ótima. Essa é muito boa. Porque ela fica bem longe do quadrático. Ela não é tão boa quanto mas ela fica longe do quadrático aí. E aí vem naquela pergunta que eu tinha feito lá, tipo, você aplicaria isso aqui lá? Isso. Só que como o termo de maior crescimento é o que conta, na hora que eu boto lá Merge Sort naquele algoritmo, esse cara ia ser n log n. Então, como o outro algoritmo era n, a minha complexidade ia ficar n log n. Que eu tenho que considerar maior. Então, se eu sorteio a minha lista durante o algoritmo, a complexidade vai ser, se o sorteio da lista for maior, vai ser o sorteio da lista. O sorteio, Entendeu? Tá, pô, que legal isso daí. Muito legal. Né? E aí, o que acontece? Um outro exemplo do algoritmo n log n é esse daqui, ó, é a busca linear. Se a busca linear, tá? Se a busca linear, daí aqui vai ficar mais claro da gente ver. Se não é a busca linear, perdão, é o subset, é o subconjunto, perdão, subconjunto que eu queria mostrar, aqui. Aqui, ó. Se o subconjunto, se a lista alvo ela fosse ordenada, então eu poderia fazer uma busca binária aqui dentro. Já tranquilo. Em vez de fazer o segundo for, eu poderia chamar o meu algoritmo de busca binária aqui dentro. Então eu teria n vezes log de n. Sim. Entendeu? Sim. Só que para isso eu precisaria que essa lista fosse ordenada. Então,
se é um subconjunto, esse cara aqui é n ao quadrado, aí fica a pergunta. Ô Dani, então isso quer dizer que se eu ordenar um cara, uma das listas para fazer a busca, ele pode melhorar a eficiência? Pode. Porque se esse camarada aqui tá com eficiência O de n ao quadrado, e aí eu vou... caramba, n aqui. Se esse cara tá com O de n ao quadrado e eu vou inserir um passo aqui que vai ser, tipo, aqui, no primeiro ponto aqui, fazer assim, ó, sorte, lista 2. Caramba, esses autocomplete aqui, sorte, lindos, né? Lista 2, por exemplo. Lista 2 é igual... Podia fazer isso aqui. Tá. Então, esse cara aqui, ele já ia contar com n log n. N log... Né? Que já é melhor do que o quadrático. Que já é melhor do que o quadrado. E aí, aqui, em vez de fazer isso daqui, eu faria o quê? Eu faria... Você ia fazer o log n. Encontrado igual a busca binária. Busca binária na lista 2. Do elemento. Tipo assim, do E1, né? No caso, que é o que a gente falou. E aí, na verdade, seria faz parte, né? Porque faz parte. E aí nem precisaria disso aqui. Poderia... Ó, estamos otimizando o algoritmo de tempo real aqui, ó. Se o faz parte, busca binária tá total. Se não faz parte, retorna falso. Se faz parte, segue o baile. Só que essa lista aqui agora foi ordenada. Então aqui eu tenho, ó, n log n. Aí eu tenho n. E dentro desse n, eu tenho mais um cara. A busca binária é log n. Log n. Pô, então eu tenho n log n e o outro n log n. Só que eles estão em sequência. Lembra que não dobra, né? Não dobra. Então eu transformei esse algoritmo em n log n. É onde fica esse cara. Então, Dani, vale a pena ordenar a lista? Depende, se for assim, vale. Se você tem um negócio linear, não vale a pena ordenar a lista, porque ordenar a lista vira n log n. É pior do que linear. É pior do que o linear, porque o linear ganhou. Então, é só eu analisar qual que é o menor... Do pior cenário, qual que é o menos pior. É isso. Pronto, cara. É isso. Então, pior, esses aqui, ó, são todas as complexidades. Não existe outras além dessa. Cara, não é possível que em 1 hora e 17 minutos você simplesmente resolveu, tipo, anos e anos da vida de muita gente, cara. Eu espero. Né? É simples, turma. É simples. Como vocês viram, claro, não é tão simples a gente pegar a manha de contar, né? Claro, vocês viram que até os algoritmos ali recursivos eu também apanho, porque não é o nosso dia a dia. Sim. Mas o importante é saber o quê? Agora, eu tenho uma imagem que eu quero compartilhar na tela aqui, peraí. É rapidinho. Aqui. Download. Aqui, ó. Calma lá. Se caber na tela, fica melhor, eu vou dizer. O cara fica com o monitor de 4K do outro lado, aí quando vai passar pra tela pequena, ele não entende, né? Mas eu acho que se você colocar no sinalzinho de tela cheia... Sim. É que eu dei preview. Eu vou botar aqui o agora sim. Aqui, ó. Tá? Esse daqui, gente, seria se a gente fosse aplicar o número de entradas num gráfico. Como é que o algoritmo se comporta. Então, reparem que o eixo Y aqui muda para todos, tá? Então, parece que os gráficos são parecidos, mas na verdade não. A escala tá diferente. Sim, então, aqui, ó. Se eu tenho o tempo constante, então, não importa se eu tiver o 0 entradas ou 100 entradas, o tempo vai ser o mesmo de execução. Se eu tiver o log n, o log n faz o quê? Conforme eu vou aumentando a entrada, ele tende a ficando mais linear. Então isso aqui também é excelente. Pode ver que aqui eu tô num aqui, tipo, tá no 4 para 5. E aí o log, ele tende a ficar bem suave, ele vira quase uma reta lá no final. Legal. Então, log n, conforme o tempo vai passando, ele vai fazendo. Isso daqui, gente, era um algoritmos em Python para gerar o gráfico, matplotlib. Então isso aqui foi o algoritmo rodando mesmo que gerou esse gráfico, tá? Que legal. Conforme o tempo foi passando. Aí aqui, a complexidade linear. Linear, o nome já diz. Conforme o tempo vai passando, as entradas, eu vou aumentando o tempo de execução. Tá tranquilo. Isso aqui também é ótimo, porque é previsível. N log n. Percebe que aqui eu já, em vez de 100, tô aqui em 400. Então, da mesma forma que o log n aqui, eles têm uma razão de crescimento em relação ao linear, o n log n tem uma razão de crescimento em relação ao constante, perdão. O n log n tem uma razão de crescimento em relação ao linear. Então ele cresce pouco, ele descola pouco da reta. Que ainda é muito bom. Ainda é muito bom. Ainda é muito bom, n log n é muito bom. E aí você tem aqui o quadrático.
O quadrático já não é tão bom, porque o quadrático ele é uma curva quadrada. Você vai fazer aquela parábola, né? E ela tende a ir ao infinito conforme vai subindo. E o pior cenário, você pode ver aqui eu tô com 10 mil, aqui também, com muito menos registros aqui, ó, sei lá, 10, 15, eu já cheguei no número de computações que eu cheguei no quadrático. Então, o exponencial é sempre pior. Tá? Que loucura. Uhum. E aí, onde é que a gente entra? Porque daí vem o ponto agora, né, para talvez a gente fechar. Por que saber disso? Porque se eu sei que eu vou ter que fazer ou escrever um código que eu vou ter que fazer várias combinações, eu já sei que é ruim, porque é exponencial. Uhum. Então eu tenho que arrumar outra solução. Esse é o ponto. E que a gente fica melhor os programadores. Pô, não, eu lembro lá, o Dani falou que, cara, eu não preciso contar aqui, mas aqui eu tô vendo que vai ser exponencial. Eu tenho várias coisas alinhadas, eu tenho uma recursividade que se chama várias vezes sem reduzir o tamanho da entrada, é exponencial. Então é ruim, eu vou tentar achar outra solução. Porque, a não ser que eu... não, é só 3, cara. Tá bom, gente. A gente tá falando de coisas grandes, lembra? Sim, sempre maior. E pra coisas grandes, pra grandes entradas. Então, se eu tenho lá um loop que vai fazer 20 itens por 20 itens, não tem problema. Mas, se a gente pega o cacoete de evitar isso, a gente acaba usando isso como referência pra codar melhor. Então, eu evito o for and for em qualquer situação. Tá? Sim, perfeito. Já, regra 1, tipo, cara, eu tenho que prevenir. Tem que evitar. Pô, não deu, vou colocar 1. Pô, mas não vou agora colocar um que vai... Não. Ó, o Renan falou quantos crash a gente evita. Cara, a gente evita lá estouro de pilha, estouro de hip, no Java. Muita coisa que acontece quando você vai ver uns algoritmos Java rodando, é porque estourou a pilha lá, estourou o hip, né? O hip é tipo um stack maior, né? O hip do Java. Cara, pra estourar o hip do Java ou do Node, cara, precisa de muita coisa. Porque você tá alocando muita coisa na memória. Então o teu space complexity tá zoado. Né? E quando você tem plano de timeout, você tá com time complexity zoado. Quando você estoura o hip é porque o teu space complexity tá com problema. Porque como é que a gente veria o space complexity nesses caras aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui eu vou... Quanto de memória eu tô usando a mais, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, todos os algoritmos que eu fiz até agora, a gente tá usando o Space Complexity linear, que é o mesmo número de entrada. Mas esse aqui, por exemplo, agora eu acabei de aumentar ele para n log n. Porque eu tô instanciando a lista de novo, eu tô fazendo a memória, tô jogando. Eu aumentei a forma como eu tô usando a memória aqui. Então, eu tenho que pensar nisso também, esse impacto. Geralmente o impacto de tempo é pior, tá, gente? Então eu nem entrei aqui no Space Complexity, mas dá para vocês saberem igual. Tudo que eu aloco de memória adicional, que for em função do tamanho, eu vou contar naquela Não preciso me preocupar com aquela variávelzinha ridícula. Não precisa. Tem que me preocupar com um dado gigantesco. É isso aí. Eu tenho que me preocupar tudo que variar em função do N. Aí você vai somando do mesmo jeito que a gente fez aqui. Você fala, não, a estrutura que ocupa mais espaço, ela ocupa 2 vezes o quadrado da minha entrada. Então eu sei que eu tenho o space complexity de n ao quadrado. Pronto. É igual. É igualzinho, né? Mas o lance aqui é isso, é a gente entender que desse aqui, do n log n para trás, excelente código, excelente performance. Você sabe que se você escalar a máquina, você vai escalar o resultado, né? Agora, se você tem um algoritmo que é quadrático, se tem um algoritmo que ele é exponencial, não há recurso na AWS que resolva o teu problema se você escalar a entrada. Tá? Então, onde é que entra aqui? Eu fiz um sistema que manda notificações para compra. Estamos falando de vida real agora. Onde é que vai entrar um negócio desse? Eu tenho um sistema que envia notificações para compra. Então, eu tenho aqui... chega o pedido, eu vou selecionar o pedido, para cada pedido eu vou selecionar lá na tabela de estoque, para cada pedido eu vou selecionar na tabela de estoque e para cada item eu vou computar. Puta, for and for, vai ficar quadrático. Por quê? Porque o pior cenário é que eu tenho muitos pedidos com muitos itens. É o pior cenário. Caraca. Tá vendo? Estamos aplicando na vida real isso aqui. Tá? Então, esse é o raciocínio. Se a gente só pensar assim, cara, se eu for iterar isso aqui dentro disso daqui, na hora que escalar, chegou a Black Friday, nós estamos lascados. Porque isso aqui vai escalar num ponto, vai escalar como? Vai escalar no mínimo quadrático. Se dentro do pedido tem outra coisa para mexer, se dentro do estoque eu tenho que fazer outra coisa, aí eu começo a escalar exponencial. E aí por isso que vocês vão lá botar a máquina lá, M4, não sei o que, na Amazon, chega na Black Friday e tem que botar mais 8 instâncias.
sabe? Talvez não é a realidade de todos nós aqui, mas acontece que isso vai acontecer com vocês, até no sisteminha de CRUD lá, se um dia, entendeu? Chegar. Aconteceu um pico de demanda, vai estourar sim se o algoritmo tiver desse jeito, tá? Dani, quais são as soluções? E aí a gente começa a estudar cache, né? O cache, ele na verdade, ele é uma solução de um problema de programação dinâmica. O cache, ele é uma implementação de memoization, que é a memorização, que é igual o React Memo lá. Sim. Né? Ou seja, você pré-computa um valor, joga numa tabela, quando você vai ler de novo, você não precisa computar ele novamente, você vai direto lá. E aí você deixa ele ter aquela complexidade de n vezes n de novo, porque já está pré-computado, então você só computa isso aqui uma vez, então vira n vezes 1. Tá? É assim que a Hoppit derruba o sistema. Traz um monte de gente, joga lá e o pessoal descobre. Puxa, a gente não olhou a nossa complexidade aqui, né? Se a gente tivesse olhado. Assim, né? De novo, é algo também que a gente não vai levar em consideração se a gente não sabe, né? Mas conforme a gente vai agora entendendo esse conceito e vai pensando, a gente consegue pelo menos tentar evitar. Ou então pelo menos saber onde é que tá. Não, eu sei que aquele código eu não consegui achar uma solução com custo-benefício interessante de implementação que atendesse. Mas eu sei que tá ali o gargalo. Sim, perfeito. Porque daí isso, só de saber isso já te ajuda a pelo menos querer encontrar a melhor solução. Exatamente. Né? Não, exato. Você pode fazer agora o ok. Lembra aquilo? Faz o ok e depois melhora. Mas vai melhorar, Não só deixa ali e esquece também, né, pessoal? Tem que fazer bons hábitos, né? Criar bons hábitos. Cara, Dani... Né? Pode falar, Michael, pode falar, manda ver. Não, você ia falar alguma coisa, tem uma? Não, você ia falar que tem essa questão de você. Isso a gente chama de análise de débito técnico, né? Débito técnico não é somente biblioteca desatualizada. É algoritmos que você pode melhorar a performance. Tá? Mas era só para fechar esses parênteses ali. Perfeito. Código e tudo mais, é sempre bom olhar isso. Cara, eu ia agradecer. Tem mais conteúdo, por acaso? Não, é isso aí. Não, tá, beleza. Não, mas veja, deixa eu colocar nessa tela aqui. Pessoal, uma grande notícia é que a gente está melhorando algumas coisas na educação da Rocket e a gente vai trazer em breve para vocês algoritmos, estruturas de dados. A gente já tem alguma coisa de estrutura de dados no gratuito, mas a gente quer trazer para dentro da plataforma coisas mais interessantes. Então, esses movimentos de eu estar estudando, de trazer o Dani aqui para falar para a gente, né, e reforçando o Dani, ele tá dentro da Rocket City, fazendo lá coisas com a inteligência artificial, trazendo conteúdo pra gente, baita professor, vocês já sacaram essa. Então, é bom tê-lo aqui. Dani, obrigado pelo seu tempo, e vamos marcar mais próximas aí, hein, cara, pra gente fazer mais coisa de entrevista, de desafios, de algoritmos, porque tem muito conteúdo pra gente se aprofundar. Vai ser um grande prazer, cara. Como sempre, obrigado pelo convite, né? Tô às ordens, o que vocês precisarem de mim, eu tô às ordens aqui também. Animal. Obrigado, cara. Tamo junto. Valeu, turma. Valeu, galera. Um abraço, a gente se vê no próximo. Tchau. Falou.